hoje, mais uma bênção, a gente recebe a irmã Marliane Almeida. Boa tarde, Marliane, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Um prazer grande estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a disponibilidade e vamos, o nosso tema aqui é fé. Fique à vontade, é uma palavra, um versículo, um testemunho. O pessoal tem gostado muito de testemunho. Testemunho, o que o Senhor tocar no seu coração, nós temos um tempo considerável, dá para a gente bater esse papo sobre fé, porque tem muita gente que fica aguardando. Às vezes a pessoa está na correria, fazendo almoço, tudo, deixa a televisão ligada só esperando Mulheres de Fé. Agora, as pessoas estão ali, principalmente as irmãs que... Eu tenho recebido as mensagens assim, irmã, eu estava meio afastada da igreja, eu estava fria. Né? Aí começa a dar um calor, o Senhor vai tocando o coração, né, irmã? Sim, eu estava orando a Deus, né, por esse dia e veio ao meu coração uma oportunidade de contar um pedacinho de um testemunho, de algo que eu vivi. Glória a Deus. Não só eu, né, mas minha família. Mas antes disso, eu queria compartilhar Salmos 23, que é um salmo que todo mundo conhece. Verdade. Que ele já começa o primeiro versículo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente encontra muitas e muitas explicações dentro desse único versículo. Mas para esse dia hoje, Deus ele se apresenta de uma forma especial, dizendo assim: olha, você pode passar por tudo, mas em nenhum momento eu vou faltar. Aleluia. Eu sempre vou estar ali. Tanto que Davi, no decorrer do Salmo, ele fala que o Senhor o faz repousar em pastos verdejantes, leva a águas tranquilas, mas também ele diz que mesmo se ele passar pelo vale da sombra da morte, Deus ali está. Então Deus ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. E eu casei, né, e sempre tive o sonho de ser mãe. Fiquei 5 anos casada para a gente preparar, né, a primeira gestação. Porém, quando fiquei grávida, não tive condições de levar a gravidez e perdi. Fiquei muito triste, não só eu como meu marido, e a gente ficou muito triste. Eu falei, meu Deus, nossa, tá tudo bem, tudo indo tão bem. O que aconteceu? E aí eu fui ao médico, o médico disse que eu teria que fazer um tratamento de 1 ano para tentar novamente. E aí eu dobrei o joelho e falei, Senhor, se o Senhor não estiver com a gente, eu sei que nada acontece, mas eu tenho esse sonho, eu quero ser mãe. E aí, 2 meses depois, estava grávida. Da Glória a Deus. E eu passei uma gestação assim muito complicada, tomei remédio para segurar e foi assim, foram 9 meses de muita luta, mas de grandes vitórias, porque aí a Keren nasceu. A Keren nasceu e quando ela ficou com uns 4 anos de idade, eu engravidei novamente. E aí, toda feliz com a gestação, só que eu não sentia eu não conseguia sentir uma ligação com o bebê e fiquei preocupada. Aí fomos ao médico e aquele bebê já tinha perdido a vida. Aí fiquei muito triste. A partir daí eu desenvolvi uma doença no útero. E essa doença me impediu de gerar. Eu entrava na emergência do Alcides Carneiro, usando cadeira de rodas, fralda, porque eu não podia levar um susto, que eu tinha uma hemorragia muito grande. E tomando muitos remédios fortes, até um dia que o meu lado esquerdo todo paralisou. E minha barriga crescia muito, as pessoas falavam assim, você está grávida? Eu falei, se fosse gravidez ainda seria bom, porque seria saúde. E a gente indo fazer a obra de Deus, em um congresso que eu fui ministrar em Minas, veio uma irmã no final do culto, depois da ministração, pedindo oração. E ela estava justamente com a doença que eu estava naquele momento. Deus é tremendo. E eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está tratando comigo e sei que a hora que o Senhor quiser, o Senhor vai me curar. Se o Senhor não quiser me curar, o Senhor também vai continuar sendo o meu Deus, porque para tudo na nossa vida, Beth, tem um propósito.
nenhum vento, nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade que a gente passa, a gente tem que entender que é um castigo de Deus. Não! Toda correção nos leva a um amadurecimento, nos leva a estar mais fortes, mais seguros, mais confiantes, desenvolvermos uma fé maior. Porque às vezes a gente fica, eu até dou o exemplo, eu não sei nadar, né? Não sei se você sabe. Não sei. Eu não sei nadar. Sim, não sei. E quando a gente vai à praia, o Paulo, Keren, vão lá, mergulham e eu fico só na beiradinha, porque eu não sei nadar. Eu também, sai da beiradinha não. E quando vem uma ondinha mais forte, eu saio correndo. Igual. Então, na nossa vida é assim. Tem momentos que Deus possibilita situações para que a gente aprenda e tenha segurança de mergulhar. Não fique só na beira. A gente vai descendo e conhecendo Ele mais a fundo. De repente, hoje quem está aí nos assistindo está passando por uma situação muito difícil e não está entendendo o porquê. Mas é simplesmente para crescimento. E crescer dói, né? Quantas vezes a gente lá... Ai, tá doendo a minha perna, mãe. Ih, não, tá crescendo, porque crescer dói. E aí eu fui nessa situação, orei pela irmã, falei, irmã, crê na sua vitória. E eu fui, a gente caminhando nessa situação, até que um dia a médica virou para mim e falou assim, Marliane, vamos dar um basta nisso. Tira esse útero não vai servir para nada. Ele só está te trazendo desgosto, tristeza, sofrimento. Você não pode gerar. A parede do seu útero, ela está toda inflamada. Então, se você engravidar, o útero ele vai se encarregar de eliminar o feto. Então, não tem como. Aí eu fiquei muito triste porque eu queria, né? Mas com o tempo, a gente se conforma, porque é mais fácil para a gente se conformar. Mas Deus lançou uma palavra para a nossa família. Deus usou uma irmã Margarida, lá da nossa congregação do Vila Felipe. Ela falou assim comigo, eu tive um sonho com você. E pense na irmã Margarida, que é aquela irmã que quando fala, eu quero falar com você, você começa, Deus me perdoa, tá? Se eu fiz alguma coisa que eu não lembro. Tem irmãzinha quando fala quer falar dá medo. Quer falar dá medo. Porque sabe que ali é certo que o Senhor está falando. E aí ela foi e falou comigo, eu estava na igreja e eu via muitas irmãs chegarem com muitas roupas de menino. E eu perguntei de quem era. Disseram que era seu. Aleluia. E ao mesmo instante que eu via que eu via as irmãs chegando com presentes de menino, eu vi você em casa com seu esposo. E você falava assim, eu não acredito que Deus fez isso comigo. A gente pede, mas quando faz. E eu falei com ela, irmã Margarida, se o primeiro sonho acontecer, o segundo é fato. Porque eu já não estava preparada para aquilo mais, né? A gente estava passando por uma situação financeira difícil. Então já não... Mas sem contar que a doutora já tinha tirado qualquer esperança. Qualquer esperança. E fiz muitos exames. Eu fui para o Rio, fiz exames, assim, a nossa vida era assim. De médico, exame, emergência, era muito difícil. E aí eu falei, está nas mãos de Deus. Amém. Passando um mês, mais ou menos, eu fui ministrar na congregação do Dux. E indo até a igreja, eu senti uma dor tão forte que eu não conseguia mais falar. Minha língua foi enrolando, eu não conseguia, eu perdi os movimentos do corpo. Meu Deus. E aí o meu marido encontrou um pastor no caminho, o pastor Luiz Henrique. Falei, entra aqui, pastor. O pastor já entrou, já orou, porque não tinha como explicar. E aí ele falou comigo assim, vamos para o hospital. Falei, não, eu não vou para o hospital. Porque eu sei o que eu tenho. Chegando lá, eles vão me dar o medicamento e vão me deixar lá, até passar a dor. Na igreja, eu tenho muito mais chances. Verdade. Eu creio. Aí, porque ninguém que se aproxima de Deus é dispensado da mesma forma. Ele sempre tem um presente especial para a gente. Ele conhece a nossa necessidade, ele sabe aquilo que a gente precisa, né? E como Ana ajoelhou lá no templo, ela nem conseguia falar, mas Deus já conhecia o desejo de Ana, né? E aí quando eu entrei
na igreja, minha barriga diminuiu, a dor passou. Aleluia. Eu recebi a oportunidade para ministrar. Quando eu peguei para ministrar, o baterista saiu da bateria, colocou a mão no meu ombro e Deus falando através dele disse: eu sei como você chegou aqui. Eu vejo todas as dores que você tem. Eu vejo tudo que vocês têm passado, mas eu estou te curando hoje. Oh, aleluia. E aquilo veio Oh, meu Deus. ao meu coração. Desculpa. Não, fica à vontade. Aquilo veio ao meu coração assim, como uma paz, porque eu já estava cansada de ver meu esposo e minha filha pequena sofrendo e me ver naquela situação. Eu fui fazer uma escova no cabelo, caiu uma parte do meu cabelo na mão da cabeleireira por conta dos medicamentos. E aí eu recebi aquilo de joelhos, ninguém entendeu nada, porque a gente não é de demonstrar o que está passando. Quem conhece, né? Vocês não sabe de nada. Então, não sabe de nada. Eu não conhecia esse testemunho. Então, eu me lancei no chão ali chorando, né? Meu marido também, porque só a gente sabia o que estava passando. E aí, recebi aquela palavra. Naqueles 15 dias, foram as piores dores da minha vida. Era para ser o contrário, né? Mas eu fiquei firme na palavra que Deus lançou ao meu coração. Às vezes, muitas coisas acontecem ao contrário daquilo que Deus promete. Mas é apenas uma batalha espiritual para fazer a gente deixar de crer naquela palavra lançada. Entendeu? Como Daniel estava lá. Para desacreditar, fazer você desacreditar do Senhor. Desacredite. Daniel estava orando 21 dias e nada de resposta, só que desde o primeiro dia a resposta já foi lançada a Daniel. Mas havia uma batalha espiritual muito grande. Por isso que a gente tem que perseverar em oração. E aí, aqueles 15 dias mais difíceis que a gente passou, no final daqueles 15 dias, eu me preparando, fazendo os exames para retirar o útero, já tinha resolvido com a médica a cirurgia. No último, aí estava para fazer o último exame. E aí todo mundo olhava para mim: nossa, Marlene, você está com brilho. E eu já fiquei preocupada. Você está bonita. Eu, ai meu Deus. O que está acontecendo comigo? E aí eu sentindo mal, aí meu marido falou assim: é melhor você fazer o exame. E aí eu falei assim: não tem como, eu vou gastar dinheiro para fazer exame se eu sei que não tem como. E aí eu fiz o primeiro exame e deu negativo. Eu falei: tá vendo? Aí todo mundo me perguntando se eu estava grávida. Eu falei: gente, eu não estou grávida, já fiz o exame, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, isso aqui não é gravidez. Só para deixar claro, porque eu já estava triste, frustrada, porque nada estava acontecendo e eu naquela dor, naquela situação toda. Aí passaram-se mais 15 dias. Meu marido falou assim: Marliane, repete o exame, você está muito diferente. Eu, ai meu Deus, será? Aí fiz o exame de novo. Fiz o exame e fiquei aguardando. Aí a médica já combinando comigo, né, o exame pré-cirúrgico para fazer a retirada do útero. E aí eu recebi o exame da gravidez, positivo. Eu estava ali grávida. E aí eu fiquei muito sem chão e aí voltei lá atrás no sonho da irmã. Eu falei: eu não acredito que Deus fez isso comigo. No momento assim que eu estava totalmente sem condições. Aí eu falei assim: mas já tô, então vamos pro médico. Cheguei no médico, levei todos os exames que eu fiz sobre o tratamento no útero e o exame de sangue da gravidez. Chegando lá, ele olhou para mim, até o doutor Gabriel olhou assim e falou assim: parabéns, mamãe, você está grávida. Mas eu não estou entendendo por que você trouxe esses outros exames. Eu falei: o senhor pode dar uma olhada, por favor? Aí ele começou a olhar os exames e olhou para o outro, olhou para mim. Ele falou: esses exames são seus? Eu falei: sim, senhor. Esse aqui também é seu? Eu falei: é sim, senhor.
Aí ele, eu não estou entendendo nada. O que foi, doutor? Quem tem esse diagnóstico não tem como ter esse. E quem tem esse não tem como ter esse. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Aí ele virou para mim e falou assim, minha filha, vamos fazer o seguinte... Vamos descartar esses aqui e ficar só com a gravidez, porque hoje eu não consigo te explicar. Falei, foi Deus, doutor, porque Deus prometeu, e mesmo que seja impossível o quadro que a gente vive, a palavra vem de Deus. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Falaria Ele e não cumpriria? Não, eu posso falhar no que eu falo e prometo, mas o nosso Deus, Ele cumpre. E Ele cumpre não visando a realidade que a gente está vivendo. Ele cumpre em cima da palavra e do poder que Ele tem. Porque nós olhamos as circunstâncias, a gente está olhando ali que está tudo, não tem como. Sim. Às vezes a pessoa está no fundo do poço, mas até o fundo do poço é necessário às vezes. Sim. Então, assim, não adianta. Tem que olhar, tem que sentir com a fé. Porque se a gente olhar com o olhar humano, com o olhar da carne, a gente não entende. Não entende. Você está maluca, não tem jeito, não tem saída. É verdade. É verdade. E quem não crê fica falando... Não dá para entender. É verdade. E se alguém estiver em casa aí hoje e disse hoje pela manhã assim, eu cheguei ao fundo do poço, não tem jeito para mim. Existe uma saída, sim. No fundo do poço não tem saída nenhuma, mas olha para cima. Isso aí. A luz lá em cima para você subir de novo. Aleluia. E o Todo-Poderoso ergue a mão e faz assim, você chegou aí embaixo, mas eu tenho o poder, aleluia, de fazer você levantar e sair dessa situação. Mas a gente precisa ter fé. A gente precisa depositar nossa confiança naquele que é o Todo-Poderoso. E aí eu estava grávida ali, fazendo o acompanhamento de alto risco e tive uma experiência muito linda também com o Senhor dentro disso, porque eu falei assim, Senhor, olha, me desculpa, mas eu sei que o Senhor colocou aqui, o Senhor vai cuidar, mas eu quero ter meu filho no Santa Teresa. Aleluia. Quero muito ir lá, ter meu filho no Santa Teresa, operar tudo direitinho. Eu não tenho condições mais de ter uma gestação. E aí eu virei pro meu marido e falei, amor, eu quero ter no Santa Teresa. Aí ele virou para mim e disse assim, tá bom, diz para mim quanto você tem na conta. Eu falei, hoje eu não tenho nada não. Você tem plano de saúde? Eu também não tenho plano de saúde. Aí ele, então, você tem que orar, porque a gente não tem condições disso. Você tem o principal. Você tem a fé no nosso Deus vivo. Aí eu virei para ele e falei assim, então vamos depositar nossa fé. Isso. E fomos ali nas consultas, tinha mês que dava para ir, tinha mês que não dava para ir. Aí tinha um exame que a gente precisava muito fazer. Ele tinha pedido a Deus um sinal de que a gente... Deus, dá um sinal para saber se a gente está tomando a decisão certa de manter aqui no Santa Teresa. E aí a gente precisava fazer um exame, não tinha condições naquele dia. O dinheiro que a gente tinha era para pagar uma conta e a médica falou assim, você não sai daqui sem fazer esse exame. A gente orou no corredor do Santa Teresa, assim, entre a gente, numa boa. Sabe como vive um cristão, né? A gente está feliz da vida, mas dentro está assim, oh, Deus tem misericórdia. E aí ele falou assim, eu pego o dinheiro dessa conta aqui, depois a gente vê o que acontece. Ele foi pagar, pegou o papel para pagar. Quando ele chegou na tesouraria, ele pegou o papel do exame e deu à moça. Quando ele foi pegar o dinheiro, chegou um senhor alto, claro, muito bem vestido, olhou para ele, chamou ele e disse aqui, toma aqui o dinheiro para o exame. Oh, Deus. Ele olhou para aquele senhor, em estado de choque, ele pegou o dinheiro na mão. Aí ele foi contar para ver quanto tinha, Beth. Nem mais. Exatamente nem o valor do exame. O valor do exame. Glória a Deus. A menina que estava na tesouraria olhou sem entender nada. E ele foi procurar, quando ele recuperou, ele deu o dinheiro para a menina, pagou. Quando ele saiu para procurar o homem onde ele estava, ele não encontrou.
É isso que ninguém entende, né? Isso quando as Entende. pessoas não têm Jesus, mas os crentes são tudo doidos. A Bíblia diz... Eu, antes de conhecer Jesus, eu falava, mas os crentes são tudo doidos, gente. Mas são experiências que a gente passa. Mas Jesus deixa tão claro quando ele fala assim, provai e vede o quanto E a Senhor promessa é bom. era dele. E tá facinho de saber qual o nome do bebê, né? Que é o bebê da promessa. É o bebê da promessa, que não tinha como ser outro nome, que é o Isaac. Que é o Isaac, gente, coisa mais linda. Isaac, Deus nos presenteou com Isaac. Tem foto do Isaac aí no celular? Se tiver, faça aí, manda para mim. Que a gente tem mais uns 2 minutinhos, eu mando para a produção para a gente mostrar. Tem foto do Isaac, sim. E aí, uma noite, um irmão, amigo nosso, assim, ele falou que estava 1 semana sem dormir. Deus não deixava, ele não estava deixando ele dormir 1 semana, pensando na gente, e ele falava que Deus falava que Deus estava convidando ele a fazer algo por nós. E ele se preocupando com a gente, ele virou e chamou meu pai para conversar, e ele falou assim, pastor, eu não tenho nada a ver com a família de vocês, eu entendo que... Mas está procurando para quem ligou agora para entender, para não achar que ela está lendo. Para não achar, não. Que o depoimento dele. E aí ele falou como... Está procurando a foto do Isaac. Estou procurando a foto do Isaac. Que a pessoa liga e de repente a pessoa... Sim, E aí tem uma aqui que ele está tocando violão, olha. Passa aqui para mim que eu vou mandar. Produção, fica ligado que eu vou passar uma foto aí, E aí ele virou para o meu pai e falou assim, olha só, eu sei que eu não tenho nada a ver com a vida da Marliane, do Paulo, não tenho nada a ver com vocês, mas Deus não tem deixado eu dormir, porque Ele fala ao meu coração grandiosamente sobre eles. E a Marliane já passou por tantas situações na saúde, não seria melhor ela operar? Aí o meu pai falou assim, não, mas eles já estão resolvendo isso, já estão cuidando disso já. Aí ele virou e falou assim, pastor, eu preciso dormir. E eu preciso fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Diga a eles para escolher o hospital, escolher o médico, escolher quem eles quiserem. Não importa quanto será. Mas eu vou dar de presente para eles, eu vou pagar tudo. Glória a Deus. Quando Deus promete, não tem milagre pela metade. No 8º mês, eu perto de ganhar o neném, não sabia como faria, recebi essa notícia. E aí o meu pai, antes disso, né, meu pai preocupado, porque a gente foi saber quanto era, a médica falou comigo assim, olha, 5 mil da minha equipe, e depois mais 5 mil do hospital, 10 mil. E no final a conta deu 11.600. E a gente foi assim, a gente entrou no sábado, não tinha ninguém na maternidade, só eu e o Isaac. Quando a gente saiu na segunda, começaram a chegar as gestantes, ou seja, Deus preparou até o hospital pra gente, a equipe toda hora ali sabendo se a gente estava bem, como é que estava tudo. E para a glória e honra do nome do Senhor, Deus nos deu Isaac, que é um menino muito esperto. Nossa. Produção, tá ligado? Eu quero a foto do Isaac na tela aí, por favor. O menino que ele, com 8 meses, ele tocava teclado, já quis tocar teclado. Aí, antes dos 2 anos. Ele tá com que idade agora? Ele agora tá com 3. Aprendeu a ler antes dos 2. Sério? Sério, ele já escreve o nome, já lê, sabe os números até 100. Ele é um menino assim... a gente está até fazendo um acompanhamento com ele. Ele lê tudo ou lê algumas coisinhas? Ele lê algumas coisas. Ele ainda não lê palavras mais complexas. Aqui é muita coisa. Antes dos 2 anos já lendo. Sim. E foi tudo sozinho. A gente até foi encaminhado para um presente de Deus. Fazer um acompanhamento com ele, porque ele tem os traços de uma criança superdotada, né? E aí a gente tem que acompanhar agora. Minha filha, eu já me assustei. A minha filha começou a ler com 3 anos e 3 meses, no maternal. Sim. E começou do nada, começou a ler e a gente nem acreditava e foi dando várias palavras, ela leu tudo. Aí na época o pai dela, que hoje já não está mais entre nós, o pai dela falou assim, isso aí é porque ela decorou da historinha, eu vou escrever uma palavra que ela nunca viu na vida. E aí escreveu
uma palavra que nós nunca tínhamos falado em casa, que eu nem posso falar a palavra aqui, que é um palavrão. Aí escreveu, ele falou, isso aqui ela nunca ouviu, nem em casa, nem na escola. Pois ela leu. Olha, ele quase caiu duro. Ele falou, Deus, ela está imagino. lendo. Com 3 anos, 3 vezes. E eu já achava assim, falei, meu Deus. E com 2 anos, quer dizer, realmente aí é presente pronto, Deus não dá um milagre pela metade. E a nossa família está aqui, a nossa família, né? A nossa família é um presente de Deus. A Keren foi um milagre de Deus. A Keren esteve aqui, né? Que acompanha. A Keren é um milagre de Deus. Vou mandar a foto da nossa família. Presentão de Deus. Foi um presente de Deus. Essas 2 crianças, nosso casamento também foi. Tudo na nossa vida tem sido presente de Deus. E Deus tem sustentado a gente diariamente. E eu creio que essa oportunidade hoje, para compartilhar esse testemunho, com você que está aí nos assistindo, tenha fé. Para edificar a fé de muitas pessoas. Tenha fé. Se você quer ser mãe, tenha fé. Confia no Senhor. Se tem algum problema na sua vida que você acha impossível, tenha fé. Deus não pede nada mais. Ele só quer que a gente deposite nele a confiança. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Porque às vezes a gente busca a solução em tantos lugares, em tantas coisas, e a porta está ali na nossa frente. Aleluia. Está ali o Senhor Jesus pronto para nos atender, não é? Tem 2 minutinhos para terminar. A pergunta que não quer calar, até um pouco menos de 2 minutos, a pergunta que não quer calar. E você tirou o útero, afinal? Ah, isso aí! E aí, na hora de operar, minha médica falou para mim assim, não vou te operar, não. Por quê? Seu útero tá novinho. Aleluia! Oh, meu Deus, eu tava doida pra perguntar. Seu útero tá novinho. Eu tava aqui e o útero, Seu gente. útero parece que nem foi usado. Meu Deus, glória a Deus. Um útero que estava totalmente inflamado e ali a resposta de Deus da cura. Mas aí eu pedi a ela para dar uma cortadinha, uma seguradinha, né, para mim. Mas está aqui meu útero, limpinho, abençoado, para a glória de Deus. Agora tu sai da fila do milagre e dá vez para outra. Agora eu vou dar vez para outra, né? Por favor, dá vez para outra. É da fila do milagre. Porque é uma benção, foi uma benção, foi lindo. Brincadeira à parte, o senhor faz quantas vezes ele quiser, como ele quer, com o filho que ele quer. É verdade. Porque eu me converti há pouco tempo, não tem nem 2 anos, não tem nenhum que eu me batizei. E o Senhor operou milagres na minha vida, assim. Glória a Deus. E uma vez eu ouvi de uma irmã, não da minha congregação, de uma outra, assim, fingi que eu não ouvi, porque isso a gente sabe que é o inimigo que trabalha. Chegou ontem, já quer contar milagre, gente. Milagre só existe se Deus fizer. Verdade, não tem como a gente criar um milagre. Não tem como. Então, assim, se você é cristão ou não, não importa. Tenha fé, creia no seu Deus vivo, que o seu milagre vai chegar também. Vai sim, vai Mas sim. é por isso que eu fiz essa brincadeirinha, que tem gente que está lá, mas isso e aquilo. Porque Deus é fiel, Ele dá um milagre, Ele dá completo, Ele faz a obra completa. Tem até um pedacinho de louvor, não sei se dá tempo. Mas é assim, ó. 1 minuto dá. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Oh, aleluia. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Oh, glória, glória a Deus. Com a gente, né? Obrigada, que Deus continue abençoando abundantemente você, seu esposo, seus filhos, toda a sua família. Amém. Porque quem vê essa família maravilhosa, abençoada, não imagina tudo isso que passou. Eu conheço a Marliane, não tem muito tempo, mas assim, o que eu conheço, eu nunca imaginaria se eles tivessem passado isso.
E é por isso que Deus honra, porque passa na fé. Quando a gente diz dignidade, gente, é dignidade da fé, não do orgulho, tá? Orgulho não é de Deus, não. É verdade. Mas passa na dignidade da fé. Não murmura, não se lamenta, não fica, será que Deus existe? Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que fazem isso, isso não agrada ao Senhor. Então, tem que passar, dou o que doer, mas passa na fé. Muito obrigada, tá, irmã? Que a produção já está puxando minha orelha aqui, que já estouramos os 5 dias. Eu que agradeço. Muito obrigada. Deus abençoe cada dia mais você. Amém. Fique agora com direto da redação, depois Correio Petropolitano Debate, toda a programação da TV Correio da Manhã. E a gente volta amanhã somente assim o Senhor permitir.